Como é que vai, Tony? Bom dia. Não tô te ouvindo, não. Acho que tá fechado o teu microfone. Você me ouve? Bom dia, Agora eu galera. não. Bom dia, Itamar. Qual é a Ô, pergunta que ficou, Rodrigo? Cento- 105. 105. 105 é sétima classe. Espíritos neutros. espíritos Tony, neutros. Tony, você tá em feira, Tony? Tô sim, Tamar. Hoje de tarde eu vou dar um pulo aí, eu tô aqui em feira, eu quero conversar com você. É rapidinho, é só para mostrar um material que eu tô escrevendo, e aí só para você dar uma lidazinha. Depois eu vou passar para Rodrigo, eu até falei com o Rodrigo. Show, show. Então, tranquilo, Tamar. Eu vou estar aqui Então, de tarde em casa, não vou sair, não. pronto, de tarde eu dou um pulo aí. Rapaz, eu confesso a vocês que eu tô encantado com as descobertas que eu tenho feito a respeito das temáticas que Kardec utilizou no Livro dos Espíritos, e aí fazendo pesquisa, rapaz, uma relação fortíssima, fortíssima com o pensamento vigente na época. Um negócio assim impressionante de particularidades de questões que Kardec utilizou, rapaz, a temática e o pensamento vigente e as discussões que estavam presentes naquele período na Bom dia. sociedade francesa. Um negócio, eu confesso a você que eu estou impressionado com isso. Bom dia, Na Fred. realidade, na realidade, o movimento É, espírita, eu digo isso, inclusive, a contextualização não foi feito e não é feito, rapaz, um negócio impressionante. é. E aí a E pesquisa você não faz a... científica, vocês que estão fazendo mestrado aí, Tony e Rodrigo, vocês Já sabem que passei dele. a pesquisa, né, quando a gente começa, Fred também, a pesquisa, quando a gente entra nela, né, a gente não sabe onde vai dar. E uma coisa puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra, e você vai fazendo descoberta, um negócio impressionante e encantador, viu? Aí onde eu é, fico, essa pesquisar, pesquisa de Simone Privati, a pesquisa de Simone Privati, que foi pegar na fonte, diretamente lá na França, lá em Paris, em Paulo Henrique Figueiredo, imagina o quanto eles não ficaram encantados com essas descobertas que eles fizeram aí, né? Exatamente, a fonte limpa, né? sim, Exato, exato. É. Não, fonte não tem, limpa, não- né? a gente chama a fonte suja de fonte limpa, né? A fonte suja é Exato. aquela que vai passando pessoa, a pessoa vai botar ali a opinião dela, não tem jeito. E aí eu digo para É o vocês, ó, chamado dados primários, né? exato, Ah, os dados primários. E aí eu digo para vocês, aquilo que eu vi ao longo de anos e eu não tinha percebido, eu começo a ver, até com a gente mesmo aqui nessas discussões, quando a gente volta para a casa espírita e que vê o nível, sem desmerecer, sem preconceito, mas que vê o nível lá embaixo, né, que vê o nível do pessoal sem participar, sem ter conhecimento espírita verdadeiramente e sem participar de discussões, você fica triste, você fica triste. Travou o Tony Ricardo, aí, ó. travou? Travou lá o celular dele. Mas tem quatro aí, Rodrigo. Se quiser começar, vamos começar. Bora lá. Bora fazer nossa prece. Vamos começar, querido Mestre Jesus. Que o Senhor possa nos amparar mais uma vez, Mestre, nessa manhã, para a realização de nosso estudo do Livro dos Espíritos, o qual estamos juntos há algum tempo, realizando e estudando, para melhor nos esclarecer através desses conhecimentos. Que sua luz seja mais uma vez nosso guia
Que assim seja. Graças a Deus. Nós paramos, né, meus amigos, na 104, começaríamos a 105, que é a sétima classe, espíritos neutros. E aí ele começa dizendo: nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Prendem tanto, pendem tanto para um para como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no concerne à moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo de cujas grosserias, as grosseiras alegrias, sentem saudades. Como nós gostamos da ordem alfabética, começa com Fred. É eu? É, tu, meu amigo. Ai, ai. Questão 105, resposta dos espíritos tiraram o retrato da humanidade. Ontem, hoje, por muito tempo. É basicamente isso aí, né? Eu não vejo muita diferença, em relação aos seres humanos encarnados. Eu não vou falar pelos desencarnados, mas pelos encarnados que observamos na sociedade de um modo geral, é o nosso retrato, né? Nem muito bons, nem muito maus, ou nem bons nem maus, enfim, né? Seres espirituais ou espíritos que ainda não estão dentro de uma condição necessária para mudanças maiores dentro da categoria do mundo e da própria humanidade, né? Pendem tanto para um como para o outro, vai depender muito da circunstância, né, que o indivíduo está vivendo, da experiência e tal. E os espíritos ainda são bem carinhosos, né? Ao responder, dizendo que não ultrapassam, não ultrapassam a condição comum, né, da humanidade no que se concerne ao moral, né? E quer no que toca à inteligência, que vai um pouco referendando aí o que Tamar estava falando, né? Principalmente relacionado dentro do movimento espírita, de um modo geral. Aquilo que a gente consegue observar com mais rapidez dentro das nossas atividades. E vão dizer que apegam-se às coisas desse mundo e coisas grosserias, alegrias, sente saudades. É o que acontece, acredito eu, com todos aqueles, ou grande parte desses espíritos que desencarnam, né? Vão se apegar às suas necessidades, suas vontades, etc. e tal. Dentro dessa questão 105, a Kardecpédia dá o exemplo, né? Dá alguns exemplos, alguns itens relacionados à questão do Livro dos Espíritos e citam, por exemplo, a experiência do espírito gastronômico, né? Que é conhecido como Baltazar, onde ele já chega na evocação reclamando porque a mesa está vazia, porque ele gostava de comida, de mulheres, de vida boa, aquela coisa toda, né? E aí começa todo aquele questionamento a respeito do que ele sentia, quais eram as necessidades dele, como é que ele satisfazia, aquela coisa toda. Uma coisa que me chama a atenção no relato dele, claro que foi o primeiro relato, né? Não vamos aprofundar aqui essa questão, mas chama a atenção porque tem relação direta com essa questão 105 do Livro dos Espíritos, né? Das necessidades, do espírito comum da humanidade, né, da forma como nós nos conduzimos e vivenciamos nossas experiências aqui na Terra enquanto encarnados e depois, na condição de desencarnado, não perdemos as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas vontades, tudo aquilo que faz parte do conjunto emocional, do conjunto humano que somos. E aí é interessante que ele diz que vai numa mesa que tem muita comida, por exemplo, e se satisfaz o desejo dele cheirando os aromas, né? Provavelmente alguns gostam de dizer que as energias do alimento, as vibrações, etc e tal.
ele cheira como nós cheirávamos um alimento para saber se ele é saboroso ou não. Só que a diferença é que a gente, enquanto encarnado, pega o alimento e come, né? Satisfaz as necessidades fisiológicas. No caso dele, ele relata que cheira a comida e o odor, né, do alimento o satisfazia nos seus desejos, né? Que ele relembrava as suas necessidades, seus desejos enquanto estava encarnado. Agora me pergunto que ele cheirava como, hein, seu João? Qual é o órgão que fazia, ou qual é o órgão que fazia ele cheirar e sentir o sabor, ou sentir o odor daquela comida? Como ele não podia pegar e comer, botar na boca, por ter uma diferença aí de densidade, né, fluídica, que impede, mas como é que ele sente o cheiro, né? Claro que alguns vão dizer que é um efeito mental, 5 minutos, Fred. né? Mas será que é só isso mesmo? Zé Finil. Vamos lá na frente a gente continua. Beleza. Tamar, você, meu amigo. Rodrigo, eu gostaria de ficar por último, porque eu estou ajeitando aqui que travou aqui, viu? Então, vou passar para Tony e depois seu João, que o seu João entrou depois. Nós estamos na 105, viu, seu João? Tony, meu amigo, você. É interessante essa classe de espíritos neutros, nem bastante bons, nem bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Quer dizer, não é um espírito assim que é voltado para o mal e nem é voltado para o bem, especificamente, né? Porque tem espíritos que são voltados para fazer o mal, e tem espíritos que são voltados para fazer o bem. Esses espíritos neutros, eles não têm essa tendência bem caracterizada. Eles pendem para qualquer lado. Ele tanto pode fazer o mal em algum momento, como pode fazer o bem, mas não é um espírito que eles são neutros no sentido assim, de que ele é voltado especificamente para fazer o mal, ou é voltado especificamente para fazer o bem. E não são espíritos que ultrapassam a condição comum da humanidade, ou seja, são iguais a nós, né? Tanto na condição moral quanto na condição da inteligência. E eles se apegam às coisas desse mundo, de conhecer as alegrias, sentem saudades, né? Quer dizer, estão presos ainda à matéria para sentir essa necessidade de se apegar aquelas alegrias passageiras, né? Aquelas alegrias efêmeras, das quais ele sente saudades porque está preso a essa, tá, não está preso mais ao corpo físico e também não podem sentir essas alegrias, né? Por isso sentem saudades de coisas que eles faziam quando encarnados e que depois de desencarnado não podem fazer mais, né? O espírito gastronômico que Fred bem citou é um exemplo disso, né? Tem outro espírito também que tem outro artigo da revista Espírita que tem um espírito que ele pede pão e que Kardec pergunta a ele: você sente fome? Ele disse: sinto. Mas Kardec pergunta a ele: mas você tem necessidade de comer? Ele disse: não. Eu sinto a vontade, mas não tenho necessidade, não preciso me alimentar disso, mas sinto vontade de comer. Então, o espírito é um espírito ainda preso a essas condições, as quais Kardec cita que
com relação a essas grosseiras alegrias. Esse é apenas um dos exemplos, né? E quanto a sentir o cheiro, né? O espírito tem as percepções por todo o seu corpo, né? Corpo espiritual, como os espíritos citam, né? Eles não têm mais o sentido físico, assim, limitado e direcionado a um órgão específico. Ele tem, no perispírito, por não ter órgãos, as sensações, eles são por todo o corpo. Mas é só isso que eu tenho, Rodrigo. Muito bom. Seu João, o senhor agora. Não tô ouvindo, tá desligado o teu áudio. Ainda tá desligado. Agora, Agora abriu, agora abriu. ah, bom, primeiro o nome neutro, neutro não existe. Neutralidade em nenhuma atividade humana, de encarnado ou desencarnado, não existe. Por quê? Qualquer pessoa, encarnada ou desencarnada, que olhe para alguma coisa, sentirá alguma coisa. Consequentemente, não é uma neutralidade. Por quê? Porque neutralidade seria a anulação de sensações, sentimentos ou emoções. E eu creio, posso estar errado, que é impossível acontecer isso no ser humano encarnado ou desencarnado. Tem também alguns casos na revista, Tony, mas Fred citou o gastrônomo e tal. Bom, no caso do gastrônomo, senti o cheiro da comida, senti por onde não importa, mas realmente ele sente alguma coisa, sim. Porque o odor que exala de qualquer coisa é alguma coisa, desculpem a redundância. Sim. Fumaça é alguma coisa, sim. Gás de cozinha é alguma coisa, sim. Porque são coisas que não estão na matéria nos três estados conhecidos pela ciência: sólido, líquido e gasoso. Mas já se estuda o fluido, que o gás de cozinha é um fluido, já se estuda o estado radiante, como raio laser e outros tipos de matéria, algumas ainda desconhecidas da ciência atual. Então, quando a gente vê os irmãos cientistas falarem que é preciso testes físicos laboratoriais, nem sempre são físicos, é claro. Átomo mesmo não é físico, não existe. Sem falar proto, elétron, por aí lá vai. Desta maneira, o desencarnado sentirá, por alguma maneira,
o cheiro do alimento e em absorvendo, vamos botar por osmose, que é a primeira forma de alimentação da evolução dos seres, ainda nas amebas e por aí afora, se alimentam por osmose. É um tipo de alimento? Claro que sim. Quando toca no final, apega as coisas deste mundo, de cujas grosserias, de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. É lógico que eles estão ainda aí no carnaval, desfilando nas escolas de samba, nos estádios de futebol, no São João aqui do Nordeste. Claro que como estão? Sintonizados com os encarnados. A lei de sintonia ou de atração é universal em todos os cantos do universo. Se não fosse assim, quem é que se reconheceria? Então, gente, o caso parece polêmico, mas não é, né? Deles pender para um lado ou para o outro, a gente chama na linguagem popular o muralista, 5 minutos, ou o Maria vai com as outras, estou terminando. Mas tem do lado de cá e do lado de lá também, né? E aqui a coisa não é muito diferente, não. É o pau que rola por aí, é o que se vê. Tá bom, depois a gente volta se precisar. tá legal. Já passei do mestrado, e tá bom, agora eu tô no doutorado, meu amigo. É, olha coisa interessante. Quando eu comecei a estudar essa questão na neutralidade, eu estudo isso, viu? Muito por causa da questão do doutorado. A neutralidade, ela é diferente em estados. Vamos lá. A física, existe o neutro, né? Que eles dizem que o universo é neutro. Ele equilibra as cargas positivas e negativas. Ponto. Quando a gente vai para a ciência diz que não existe a neutralidade. Quando a gente vai para a filosofia, também não. E aí a gente vai pegar estudos mais antigos da neutralidade. Por exemplo, a filosofia chinesa reconhece a neutralidade como um ponto de harmonia e evolução do ser. Ó, coisa curiosa. Enquanto quando a gente vem para o Ocidente considera a neutralidade como pessoas básicas, vamos falar assim. E Kardec escreve isso, né? Se a gente for pegar, tá aqui, ó. Pessoas comuns na humanidade. Olha a diferença, então, da questão filosófica para um e para outro nessa questão da neutralidade. E a gente ouve falar da neutralidade na Revista Espírita, a gente ouve falar da neutralidade no Livro dos Médios, né? Os médios neutros. A gente chegou a comentar disso aqui. Então, isso sempre me causou muito pesquisa. Eu pesquiso muito, porque para mim também não existe a neutralidade. Ou é um ou é outro. Quem não faz o bem faz o mal. Não tem um neutro, como ele diz aqui, entendeu? Então é meu ponto de vista. Agora sim, Itamar, pode ser? Pode. Bom, Pronto, a minha opinião é que Kardec utilizou essa questão da neutralidade por perceber que tem espíritos que não estão nem aí para nada, né? Não se preocupam com o bem, não se preocupam com o mal, que estão vivendo por viver. E aí os meninos colocaram aí, tanto o Fred quanto o Tony, a questão do espírito gastrônomo, que se encaixa muito bem nisso, né? Kardec, inclusive, diz uma coisa interessante que a gente não observa. Eu digo porque eu já fiz várias palestras estudando esse artigo, né, do espírito gastrônomo, que está em novembro e dezembro de 1860, da Revista Espírita, que Kardec diz, olha, a gente não aprende só com os espíritos bons, os espíritos superiores, a gente aprende com os espíritos que não são evoluídos, que não são bons, que também não são maus. E aí ele evoca o espírito gastrônomo,
que é brincalhão, né? Que fala sobre essas sensações e percepções. Na revista Espírita Novembro, olha como é que ele chega na reunião, na Sociedade Parisiense, ele diz: gosto da boa mesa e das mulheres, viva o melão, viva a lagosta, viva o café. Quer dizer, aquele não, que ele não faz o bem, mas não faz o mal. Mas aí Kardec simplesmente evoca ele, começa a conversar com ele, e aí é que entra essa questão das sensações e percepções. No livro dos Espíritos, inclusive na pesquisa que eu tenho feito, né, me traz isso. Olha o que fala o livro dos Espíritos na questões 257, que para mim é onde tem um dos maiores ensinamentos a respeito da condição do estado dos espíritos no mundo espiritual, é a 257. Aí quando Kardec diz assim: dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia nesse mundo, ou seja, os espíritos que não são evoluídos têm, né, na sua constituição do perispírito essa condição que permita que tenha uma sensação e percepção semelhante ao da matéria. Olha o que Kardec interroga aí o espírito gastrônomo a respeito disso que vocês falaram aí, ó, que Fred comentou, onde é que tem a percepção? Na pergunta 3. Olha a regulagem que Kardec dá no espírito. Falemos seriamente. Quer dizer, o cara é brincalhão, rindo, fazendo chacota. Eles falamos seriamente agora. Peço. Nosso propósito não é brincar, mas de nos instruirmos. Então, Kardec está tentando extrair as lições do espírito sobre essa questão das percepções. Tenha a bondade de responder seriamente às nossas perguntas. E, se for necessário, o serviço da assistência de um espírito esclarecido. Kardec jogou duro. Aí diz, pergunta: tendes um corpo fluídico, ou seja, tem um perispírito, bem sabemos. Mas dizei, nesse corpo há um estômago. Aí ele diz, estômago também fluídico, onde só os aromas podem passar. Aí Kardec questiona, quando vedes comida gostosa, sente vontade de comer? Aí ele diz, comer, eu não posso mais. Veja que ele tinha consciência que estava desencarnado, não era espírito sem consciência, não. Eu não posso mais. Para mim, esses alimentos são o que são as flores para vós. Cheirais, mas não pode comer. Isto vos contenta, pois então eu fico contente. Então o espírito tinha consciência de que as sensações e percepções dele não eram materiais, mas ele sentia prazer em ter aquela visão, aquela percepção. O cara vivia nos restaurantes, né? Naquela suntuosidade dos salões parisienses, e ele sentia prazer. E como tem muitos espíritos que continuam acompanhando, frequentando bares, restaurantes, frequentando todo lugar. Então, eles têm essas sensações e percepções conscientes. Tem espírito que tem consciência, como o gastrônomo. E aí ele sentia como? Não, aí nesse sentido, Rodrigo, João, eu acho que sim, que tinha neutralidade, porque o cara que não fazia o mal a ninguém, mas fazia o bem, ele estava querendo, consciente, sabendo que estava desencarnado. E nas nossas reuniões mediúnicas, João, você é testemunha de quantas vezes o espírito aparece assim, né? Não vem, não, eu não estou fazendo mal para ninguém, não, nem também quero fazer o bem, eu quero ficar aqui, eu estou me sentindo bem aqui. Então, é nesse aspecto aí. Pronto, Fred levantou a mão, depois Tony levantou também. 3 minutos, Fred. Troquei o microfone aqui, estão me ouvindo, né? Sim, Pronto. sim. Beleza. Isso é interessante, né? No final da mensagem, eu não vou entrar muito nessa discussão de neutralidade, porque eu acho que é opinião pessoal, né? Eu não sei se a palavra neutro foi bem utilizada por Kardec, né? Talvez seja uma conjuntura da época, porque você percebe que na resposta dos espíritos eles não falam a palavra neutralidade, não fala neutro, né? Entra só na questão moral, ética do espírito, né? De um modo geral, nem muito bom, nem muito mal, etc e tal, aquilo que está lá na resposta, mas não diz que a pessoa é neutra, né? Não referenda,
a palavra que Kardec usou. Pode ser uma questão cultural da época ou educacional da época, não sei. Eu acho que as pessoas são muito mais omissas do que neutras, né? Na minha opinião. Eu acho que é muito mais omissão, né, dentro do comportamento humano do que neutralidade. O interessante nesse texto também desse espírito é que no final ele diz que morreu com 80 anos de idade. Teve uma vida gastronomicamente interessante, pelo visto, né? Que ele não se libertou dela, né? E que já estava há 30 anos no mundo espiritual. Uma primeira curiosidade é saber como é que ele contabilizou esses 30 anos. Já que todo mundo fala que o tempo no plano espiritual não ocorre do mesmo jeito que aqui. Então, como é que ele contabilizou? A não ser que ele tenha, ao que parece, passado esses 30 anos dentro da realidade próxima aqui da Terra, vivenciando as experiências aqui na Terra. O que é interessante também, porque parece demonstrar que esse espírito, quando desencarnou, não foi para lugar nenhum, ficou onde ele estava mesmo, né? Então, mostra que claramente que o desencarne não te leva a lugares elevados ou lugares inferiores automaticamente, né? Porque há relato de muitos espíritos que estão em casa, que estão nas ruas, que estão não sei aonde, tudo aqui no plano material. Tem espíritos que estão indo trabalhar, continuam mantendo sua rotina. A gente tem muitos relatos disso aí. Então, não há um automatismo, ao que tudo indica quando o espírito desencarna, que ele vai para um lugar mais inferior, um lugar mais superior, seja lá onde for, né, automaticamente, né? O relato dele demonstra isso. Talvez não seja tão interessante assim para ele ir para outros lugares, né? A gente brinca assim quando vê aqueles filmes, né, aquelas séries dizendo assim, olha, uma luz está lhe chamando para você ir para tal lugar, não sei o quê. O pessoal diz, não, eu não quero ir para aquele lugar, não. Aquilo ali é muito chato, não sei o quê. Tá. Quer dizer, vai muito de acordo com o nível de entendimento emocional, religioso que a pessoa tem e outras características que fazem parte da humanidade que vai definir esse ponto, né? Então, é 3 minutos, interessante, Fred. né? Eu não chamaria esse espírito de neutro, mas Kardec chamou. Tony, deixa eu zerar aqui. Tá fechado o teu. Ah, é. Pronto. Eu achei interessante as informações que o Rodrigo trouxe aí sobre neutralidade. São vários aspectos. Com relação a essa neutralidade aí, assim, o neutro é aquele que não toma parte nem de um lado nem de outro. Então, assim, se tivesse uma discussão entre duas pessoas e você está no meio dessas pessoas e tem duas pessoas discutindo, cada um com seu ponto de vista, e você diz assim, eu não vou defender nenhum nem o outro. Eu estou ficando neutro, concorda? Aí vem aqui o significado de neutro em português: algo imparcial que não toma partido ou que não é nem masculino nem feminino, gênero, nem ácido nem básico, química, nem positivo nem negativo. Indica ausência de inclinação. Ou seja, essa neutralidade que Kardec coloca significa não inclinação. Ele não tem inclinação nem para o bem e nem para o mal. E não tendo inclinação nem para o bem nem para o mal, ele pode tanto fazer o bem quanto fazer o mal. Não é um espírito assim, daqueles que são apegados ao mal, ou daqueles espíritos que são mais desapegados e que fazem o bem. Então, a neutralidade científica não existe porque quem está quem tá controlando o fenômeno, ou quem está pesquisando o fenômeno, o fato dele pesquisar o fenômeno já faz com que ele não consiga ser neutro. Ele não consegue ser neutro ao pesquisar um fenômeno. Não dá para a ciência não tem como ser neutra, porque
quem está pesquisando está influenciando no fenômeno. Mas se eu não influencio naquele fenômeno, o espírito neutro, ele nem ajuda a fazer o mal e nem ajuda a fazer o bem. Ele simplesmente não se envolve naquele processo. Então, sobre esse sentido, tem algumas áreas que, que isso é bem definido. Por exemplo, comportamento, opinião imparcial. Pessoa que não se posiciona a favor ou contra. Essa pessoa é neutra. Gênero, neutralidade. Indivíduos que não se identificam como homens ou mulheres. Gênero, neutróis ou não binário. Não binária é aquela pessoa que não se intitula nem homem nem mulher. 3 minutos, Eletri... Tony. Pronto, já foi. Itamar levantou a mão também agora. Aí depois, É só não, reforçando. seu João levantou primeiro, Itamar. Tá. Vai lá, seu João. A questão é boa para entender. Neutro tem 35 sinônimos. Impreciso, indefinido, indistinto, indeterminado, incerto, imperfeito, vago, ambíguo, equívoco, dúbio, insensível, indiferente, distante, desapaixonado, desinteressante, impassível, pétreo, duro, frio, desumano, empedernido e desapiedado. Sem falar as outras coisas. Bom, Kardec usou um termo vulgar, vamos chamar assim, mas não define realmente a realidade de. Porque não existe. A filosofia oriental é clara. Não fazer o bem já é um grande mal. Não fazer o mal já é um grande bem. Eu, pessoalmente, tem nada a ver com o espiritismo. Eu creio assim, os espíritos atrasados que estão na criminalidade, como aqueles que a gente estudou adiante, não fazendo o mal já é um grande bem. Mas os espíritos evoluídos, Francisco de Assis para lá, que a gente não chega nem perto, se não fizer o bem já é um grande mal, porque ele sabe que tem que fazer o bem. Minha opinião pessoal. Hã? Então, continuo eu pensando, ninguém é neutro diante de nenhuma situação da vida. Vocês podem fazer o teste quando chegarem em qualquer lugar, diante de um acidente de veículo, diante de uma fila bancária, diante de qualquer situação no hospital, no colégio, onde for, no trabalho profissional. A gente sempre tem o meu acho, né? A gente acha que faria melhor qualquer coisa ou não. Mas a neutralidade, em todos os sentidos falando, claro, que nunca vai existir. Ceste est fini. Muito bem. Agora sim, Itamar, você, meu amigo. Pergunta 456 do Livro dos Espíritos. Nós vamos chegar lá, mas vou trazer aqui. Veem os espíritos tudo que fazemos? Podem ver, pois constantemente vos rodeiam. 458. O que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem com os vossos reveses e procuram ajudar. Ou seja, os espíritos estão aqui junto da gente. Aí o que o Fred falou a respeito justamente dessa questão do gastrônomo tá aí, né? Não é ir para lá, nem para cá, nem lá para cima, nem lá para baixo. O mundo dos espíritos, a partir daí Kardec começa a dar 459 sobre a influência dos espíritos em nossa vida, até a 472, ele vai falar justamente sobre essa influência. Se os espíritos estão aqui, nos rodeando, nos cercando, nos influenciando, porque o mundo dos espíritos é aqui mesmo. A diferença é que não estão no corpo material. E na Revista Espírita, quantos artigos como esse do gastrônomo,
né, do tambor de Betsarina, de tantos espíritos que promovem ações aqui interligadas, e a gente mesmo vê isso e sabe disso, gente. Né? Então, para mim, não tenho dúvida, dúvida é zero em relação ao local onde os espíritos ficam no mundo espiritual, que é aqui, no mundo físico, só que numa dimensão diferente. Não tem um local, para mim, na minha concepção, na minha visão, pelo que eu tenho estudado, é isso. Agora, as sensações e percepções também têm relação fortemente com a condição espiritual de cada um, né? E a gente tem relatos também, né, de vários artigos mostrando essa sensação e percepção dos espíritos que tem a relação com o seu estado. Beleza. Fred levantou a mão de novo, velho? É só para complementar Ah, rapidamente, então vai lá. Um minuto. eu imagino que se as pessoas dissessem o que elas pensam, realmente fossem honestas, elas não seriam neutras. Em tempos atuais de hoje, muitas vezes as pessoas não dizem se é a favor ou contra aquilo por receio das reações, das consequências. Isso em rede social, fora de rede social, isso é muito visível, muito claro, isso acontece hoje. As pessoas não querem se envolver diretamente sobre isso ou sobre aquilo, principalmente se a temática for espinhosa. Então eu estou muito mais com você, viu, Rodrigo? Essa questão de neutralidade é mais da boca para fora do que da boca para dentro, né? No momento que eu estou falando isso aqui, vocês estão pensando se eu estou certo, se eu estou errado, se, eu não, se vocês concordam, se vocês não concordam, mas vocês estão pensando isso aí. E quando a gente entra no assunto mais espinhoso, vocês vão fazer também a opinião de vocês no pensamento, né? Podem não verbalizar, né? Então eu imagino que talvez no mundo espiritual isso seja diferente, mas no mundo dos encarnados, neutralidade é só questão de opção, né? Na grande maioria dos casos, é questão de opção mesmo, da pessoa dizer ou não aquilo que ela está pensando, né? E em relação ao espírito e outros, tal, só para concluir rapidamente, eu acho que vai, como Tamar disse, muito de acordo com os desejos, necessidades que o espírito tem. É aquela coisa, para mim fica muito claro que, entre outras experiências, que não existe automatismo, né? Desencarnou, vai automaticamente para algum lugar específico, né? É quase que um sequestro espiritual, né, Rodrigo? Você ir para onde você às vezes não queria ir e você automaticamente está no lugar, né? É quase que um sequestro isso aí. Então, se existe realmente o livre-arbítrio, eu compreendo, por exemplo, o gastrônomo está onde ele quer estar. Eu acho que a gente volta para o nosso estado de consciência, cara. E é ali que é o nosso problema, né? Porque o nosso estado de consciência está onde está o bem e o mal, aí vai te cobrar. Então você vai para onde a tua mente te levar. E tem autores na doutrina espírita que falam isso. É a tal da afinidade, né? Você Exatamente. é Então, atraído pela é, afinidade, né? Ou pela exato. Então, antipatia, né? Então, o gastrônomo vai para onde? Para onde a consciência dele levou ele, que é aquele estado ali. Mas se é um cara que faz um mal e tal, e mesmo assim ele é gastrônomo, quando ele desencarna, ele vai para onde? É isso que a gente tem que avaliar. Por isso que essa. Eu não. Até hoje, todas as áreas que eu passei, principalmente na acadêmica, que eu estou muito tempo, nunca vi uma pessoa neutra. De falar para mim, não, Rodrigo, eu não sou a favor disso aqui. É ou não é? Não tem em cima do muro na nossa área. Nós estamos estudando aqui agora, nessa questão da filosofia, né? Mas na área acadêmica, eu me desculpar, não exi- vejo, não. existem E na pessoas empresarial também não. existem pessoas omissas. A omissão, para mim, é o mal. É um fato, mas É. existem. Mas Esse- neutra, é. Ó, duvido. Tony levantou a mão, Tony levanta. Um minuto, Tony, para a gente passar pro próximo, viu, meu amigo? É, assim, na eletricidade você tem dois polos, que é o positivo e o negativo. E você tem outro que não é nem positivo nem negativo. Se ele não é nem uma coisa nem outra, ele é neutro. E a corrente é neutra. Ela não é positiva nem negativa, é uma corrente neutra. Então,
A neutralidade, assim, se tem uma situação, eu posso opinar por essa situação, ou eu não posso opinar, se eu escolho não opinar, eu sou neutro. Agora, assim, eu escolho não opinar, eu estou sendo neutro nessa situação, mas eu posso ter uma opinião, ou posso não ter uma opinião formada nem para um lado nem para o outro, eu prefiro ficar neutro. Por quê? Porque eu não vou ter embasamento para defender nem uma coisa nem outra. Então, se eu não tenho embasamento para defender nem um lado nem outro, eu vou ficar neutro. Então, sobre esse aspecto, sim. Sobre um aspecto de você querer se manifestar ou não, você sabendo que você pode se manifestar e você escolhe não se manifestar porque você é, porque você concorda com determinada coisa, mas isso vai causar desconforto aos outros e você para e pensa assim, eu não vou falar isso não, Um porque minuto, meu amigo. aí não é neutralidade, aí é consciência de não ofender o outro e não criar situações que deixem o outro em situação ruim. Aí não é neutralidade. Aí sim é opção. Bora, vamos para questão 106 agora. Sexta classe. Espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos e deslocamentos anormal de corpos sólidos, agitação no ar, etc. Afigure-se, mais do que outros, presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, que atuam sobre o ar, a água, o fogo e os corpos duros, que, no, en- que, no, que quer nas entranhas da terra. Reconhece-se com esse fenômeno, não derivam de uma causa fortuita ou física. Quando denotam caráter intencional e inteligente, todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas não os de ordem elevada, mas os de ordem elevada não deixam. De ordinário, como atribuição dos subalternos, mais Elevada, aptos para mais elevada aptos, os deixam, não? mas elevados os deixam. Obrigado, Fred. De ordinário, como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência, quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão destes últimos como seus auxiliares. Vai lá, Fred, você, meu amigo. Rapaz, é quantos minutos mesmo? Cinco, é? Cinco, cinco. Depois os outros comentários. Rapaz, eu não, eu vou falar de uma coisa aqui que eu pessoalmente não, não entendo muito bem nisso ainda. Eu vou me basear no que os espíritos responderam aqui. Quer dizer, é resposta, né? Imagino que seja. Não tem pergunta, mas deve ser resposta, deve ser um compilado, né, de resposta, não sei. Espíritos batedores, eu imagino que esteja se referindo aos desencarnados, né? Porque os encarnados batem mesmo, né? Então são bem batedores aí, aqui e acolá, e perturbadores também, né? Na sociedade de modo geral, que não falta de espíritos batedores e perturbadores, do ponto de vista encarnado. Agora, do desencarnado, é interessante que ele fala que não forma uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, ou seja, não importa, não necessariamente as qualidades daquele espírito vão direcionar ou não o fato dele poder ou não estar vivenciando esse tipo de experiência de fenômenos, né? Podem caber em todas as classes de terceira ordem, está lá atrás, né? Que é os espíritos imperfeitos. Manifesta sua presença por efeitos sensíveis e físicos, com pancada, tal, tal, que em teoria foi o que começou a chamar a atenção da humanidade para a existência, né? De seres ou de algo além da nossa visão material, da nossa visão comum, né?
essas pancadas, tal, todos aqueles fenômenos que a gente já conhece. Vai dizer que mais do que os outros, esses espíritos estão presos à matéria, não sei como estão presos, mas ele usa a palavra preso, né, de aprisionamento. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, tal, ou seja, esses espíritos participariam, eu entendi assim, diretamente, pelo menos é o que aparenta ser, como agentes, né, do que acontece com os elementos do globo, né, do planeta, né, água, fogo, tal, e inclusive nas entranhas da Terra, né, que é uma coisa bem interessante, né, de relatar, principalmente do século XIX, né, falar disso aí. Reconhece que esse fenômeno não deriva de uma causa fortuita e tal, mas sim de caráter intencional e inteligente, que é aquilo que já se discutiu também nessas questões desses fenômenos tipológicos, né? E finaliza dizendo que todos os espíritos podem produzir tais fenômenos. Todos, né? Se é todos, né? A não ser que alguém tenha uma interpretação aqui diferente da palavra todos, né? Então, o espírito superior, elevado, puro, né? Divino, seja lá o nome que quiserem usar, podem também fazer a mesma coisa, né? Mas, e aí ele coloca essa observação, os de ordem elevada os deixam, né? De ordinária como atribuições dos subalternos. Olha a palavra que usa, né? Dos subalternos, né? Então, os espíritos superiores deixam que os inferiores, os imperfeitos, façam isso por motivações diversas, por interesses outros, sejam lá quais forem. Que aí não vou entrar aqui nesse mérito, porque o item, a questão não nos dá esse espaço para nesse momento entrar nisso, mas eles permitem, né, que esses espíritos inferiores façam isso como se fosse uma atribuição, né, uma atividade, né, já que eles estão mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam outras manifestações desse gênero, lançam mão desses últimos como seus auxiliares. Então, é uma manipulação, né, bem clara, por interesses que aparentemente importantes, né, relevantes para a humanidade, como foi, por exemplo, quando surgiu as mesas girantes, né, os fenômenos tipológicos, fenômenos físicos que aconteciam e de certa forma ainda acontecem, mesmo raramente nos tempos atuais, mas acontecia muito no século XIX, e nas primeiras décadas do século XX, até meados do século XX, acontecia com muito mais frequência, para chamar a atenção, talvez, da humanidade para algo que está além da visão dos mesmos. Então, são motivações relevantes que os espíritos considerados mais elevados, mais superiores, permitiam que aqueles menos dotados de inteligência e mais vivenciando as experiências materiais fizessem por essas motivações relevantes. Então é interessante, eu achei a questão bem didática, né? Não se aprofundou muito, mas falou, acho que o que era necessário para ser dito no espaço mais curto de textual, né? Um espaço textual mais curto, né? Eu vou deixar por aqui, deixar que os que entendem mais sobre isso aí falem, mas vai me ajudar a entender melhor esse processo, mas para mim tá beleza, tá tranquilo o que foi comentado aí na questão 25. Pronto. Você, Itamar, meu amigo. É interessante, na pesquisa que eu estou fazendo, eu comprovei que essa classe não continha na primeira edição do Livro dos Espíritos, nem continha também no livro Instruções Práticas. Kardec colocou isso na segunda edição em 1860, sabe por quê? Porque na Revista Espírita, de julho de 1860, Palestra Familiares de Além Túmulo, tem um artigo chamado Tambor de Berezina. O que tem a ver esse artigo? Esse tambor de Berezina foi um espírito que participou da Batalha de Berezina, fazia parte da tropa de Napoleão, e a Batalha de Berezina foi quando a invasão francesa na Rússia, em 1812. E aí,
A tropa de Napoleão quase toda foi dizimada e eles recuaram e atravessaram o rio de Berezina, na Rússia, num inverno terrível que morreu muita gente. E um desses soldados era esse aí, que se intitulou como sendo Tambor de Berezina. Por que isso? Porque numa reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas começou a ter fenômeno de efeito físico, começou a ter pancada na mesa. Só que não era batida como nas mesas girantes, não, era dentro, na parte interior da mesa. E aí o pessoal ficou instigado. Imediatamente Kardec o que fez? Vamos evocar esse espírito. Evocou através de um médium. Aí Kardec disse: entre os assistentes, eu estou no artigo do tambor de Berezina. Kardec diz: entre os assistentes, além do médio especial de influência física, que produzia as manifestações, havia um excelente psicógrafo, que pôde servir de intérprete ao espírito. E aí ele evocou o espírito. Quando a primeira parte do espírito, sabe qual? Ele começou pam, 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 pam. Aí Kardec disse: não, fale, não é através desse som. Aí ele disse: não, porque eu era um tambor. Tambor, sim, ele era o soldado que batia o tambor para recuar ou para avançar. E aí depois ele começou a falar. Foi quando Kardec, mais na frente, aí na pergunta 56, classifica esses espíritos como sendo espíritos batedores, que até então ele não tinha classificado. Então, espíritos que provocavam fenômenos que se comunicavam através das batidas. E aí que ele vai trazer a nomenclatura de espíritos batedores. Por isso é que ele colocou aí na escala espírita, a partir de 1850 ou 1860, essa classe, porque na 54 ele diz assim, ó, 53. Então não eram os espíritos batedores? Não, na 52. Os outros espíritos que aí se encontravam ajudavam, que ajudavam alguma coisa, não para bater, mas para falar. Aí Kardec disse: então não eram espíritos batedores? E ele disse: não, na verdade só a mim havia permitido bater. Aí, Fred, é que você falou dessa questão dos espíritos superiores ter subalterno e utilizar esses espíritos desse nível para bater, para promover o fenômeno de efeito físico. Aí o 54 ele diz: os espíritos batedores se reúnem às vezes em grande número com o objetivo de terem mais força para produzir certos fenômenos. E ele diz: sim, mas para o que eu queria fazer, eu me bastava. Ou seja, olha que coisa interessante, não tinha nada a ver para construir as outras obras. Esse é o objeto da minha pesquisa, que eu tenho comprovado isso. Então, muito interessante essa questão, né? Por isso que o estudo favorece isso, o estudo dirigido, para a gente ir nas nuances, e ver. Aí eu dou os louros a Cosme Márcio por ter construído a maravilha desse site Kardecpédia, porque se não fosse esse site Kardecpédia, a gente não tinha como fazer isso, não. Era pesquisa hercúlea. E aqui, graças à tecnologia, vai textos relacionados. Se a gente bota em texto relacionado, vai levar a gente para onde? Para a Revista Espírita de julho de 1858, que tem esse artigo, O Espírito, o Tambor de Berezina, que ele ajudou ele a construir. Então, espíritos que podem promover efeitos físicos, e aí falar sobre a definição, não precisa, porque Fred já falou. Muito bem. Seu João, o senhor agora. Tá bom, tá bom. Tá ouvindo aí? Sim, sim, estou ouvindo. Ah, interessante, né? O Kardec usava alguns adjetivos qualificativos, vamos dizer assim, pesado, para provocar. Por exemplo, ele não falava o mundo espiritual, falava além-túmulo. Além-túmulo causa um pânico em muita gente quando se fala em túmulo, né? Mas era para despertar algumas mentes adormecidas que precisava de um choque.
Então, a palavra batedor está perfeita a colocação, perturbador. Ele botou justamente para provocar o leitor, né? Interessante isso aí, isso é a psicologia profunda do Kardec. Aí ele diz que está em toda a classe, mais ou menos, né? Não tem nada contra, podem caber, né? Todos na terceira ordem, não vou além, só manifesta por efeitos físicos. Ora, a gente sabe que no nível coletivo atual da Terra, dos encarnados, qualquer centro espírita que tenha um trabalho que toque a efeitos físicos chama a atenção até da grande mídia. Todo mundo quer saber como é que a cadeira sobe, como é que a cadeira escreve. Todo mundo quer saber. Aí vem agora uma coisa interessante, que ele diz aqui: afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Bom, não vou discutir, mas poderia ter mudado um pouco aí. Ser mais eufemista, quem respondeu, ou foi Kardec quem escreveu. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo. A palavra vicissitudes, necessidade do elemento do globo, passa, que atua sobre água, terra, água, fogo e ar, corpos duros e até nas entranhas da terra. As entranhas da terra são os fenômenos geológicos na pirosfera lá para dentro, né? E a gente nunca imaginou que isso fosse feito pelos espíritos, né? A gente nunca imaginou. Mas aí é interessante, porque isso aqui é quase como se fosse uma revelação. Tanto é verdade, como como Itamar colocou, não consta na primeira edição. Então, Kardec viu aí uma importância capital para o esclarecimento futuro, como a doutrina num todo, né? Então, aí entra uma revelação surpreendente. A ciência já provou isso? Não. Vai provar algum dia? Possivelmente, não é? Aí ele diz, todos os espíritos, Fred colocou muito bem, todos os espíritos podem provocar, podem, sim, podem. Porém, os superiores, o que é que faz? De ordinário. De ordinário é atribuir isso aos subalternos, não inferiores, que gostam ou estão mais preparados para esse tipo de coisa. Tem um caso curioso do coronel Josias Baraúna, em Salvador. Ele foi para uma missão do Exército na Amazônia, e lá os espíritos dos pajés faziam efeitos físicos, onde pegavam aqueles jovens deitados em uma esteira de qualquer palha lá no chão, e o pajé fazia lá a pagelância, e eles começavam a emitir ruídos, e de repente se materializavam espíritos de antigos caciques e pajés lá daquela tribo. Segundo dizem, a filha de Baraúna está fazendo um museu em Salvador, que eu quero até conhecê-lo quando eu for lá com o tempo, pegar o endereço para conhecer todo esse acervo que deve ser importantíssimo. Então a gente vê que tudo isso era possível. E para Josias Baraúna, ele tinha uma visão espiritualista, mas aquilo foi muito bom para ele, que deu muita convicção sobre isso aí. Então teve 5 minutos, muito Sr. João. importante. Pronto, se precisar, a gente volta. Agora, fato curioso, antes de passar para Tony. Os elementos da filosofia clássica, vamos lá, filosofia clássica, né, Ocidente, água, ar, terra, água, ar e fogo, né? Filosofia oriental, acrescenta madeira e metal.
Kardec cita todos. Então ele tinha noção do conhecimento oriental, porque ele coloca água, ar, água, fogo e os corpos duros. Eu entendo madeira e metal. E depois ele vem com terra no final. Então a gente já sabe aqui que ele começa a ter noção também dos estudos da parte do Oriente. Por que tu colocou? Talvez Olha a coisa a curiosa. pedido dos próprios espíritos, sei lá, né? Eu, pessoalmente, eu acho que ele teve contato. Agora, Também por cada vez quê? mais eu vou percebendo através dessas coisas. Porque não consta no livro dos espíritos como assinatura, talvez tenha sido por algum motivo ou por pedido dos próprios, sei lá. Bom, vamos lá, Tony, você, meu amigo. 5 minutos. Vamos lá. Espíritos batedores e perturbadores. Tem aqueles espíritos batedores que, que produzem pancadas com intenção, digamos assim, necessária e importante. Por exemplo, Kardec, quando estava construindo o capítulo Mediunidade de Efeitos Físicos, tinha um erro lá na escrita dele e ele começou a ouvir umas pancadas batendo ali na madeira, alguma coisa nesse sentido. E ele ficou procurando a causa daquilo, procurando. A Amélie Bordeaux chegou, ajudou ele a procurar. A casa dele era de madeira. A princípio ele achou que fosse o estalido da madeira que estava provocando aquilo. E aí ele tentou e tal, e aí ele falou, bom, amanhã eu vou estar com o médium fulano de tal, lá eu evoco os espíritos para saber que pancada era aquela que eu estava produzindo. Aí os espíritos disseram que quem produziu aquela pancada era o espírito de verdade, que estava querendo chamar a atenção dele sobre um erro que tinha na escrita. E Kardec, se erro e tal, aí ele disse, tem um erro lá, procure lá que você vai achar o erro. E ele procurou, não achou e tal, aí depois voltou, e o espírito disse, está na 33ª linha. Aí ele foi lá e encontrou o erro. E, poxa, como é que eu não percebi isso? E apagou, e corrigiu. Espíritos batedores, que inclusive, quando ele diz aí que todos os espíritos podem produzir esse fenômeno, né? É que é um fenômeno que não é tão complexo. Então, todos os espíritos podem produzir. Inclusive os espíritos superiores, né? O espírito puro, no caso do espírito de verdade. E existem aqueles espíritos perturbadores, que são os espíritos que causam fenômenos de poltergeist, que desorganizam o ambiente, geralmente por ter, por ter algum motivo específico, ele produz esses fenômenos. Né? Aqui em Feira mesmo teve um fenômeno desse em São José, um distrito aqui, que o dono da fazenda estava doente com câncer e ele tinha uma filha adotiva e ele botou a filha adotiva no testamento. E tinha um cunhado que estava lá e que ficava reclamando, xingando ele que não conseguia dormir por conta das dores que ele sentia. E aí o velho morreu. Depois que o velho morreu, eles alteraram o testamento. Tiraram a menina que era adotiva e botaram o cunhado como sendo beneficiário. E aí o espírito começou a produzir fenômenos de poltergeist para chamar a atenção para que fosse mudado. E depois de um bom tempo de pesquisas e tal, foi lá e mudou. Então, esses espíritos, eles são espíritos que produzem esses fenômenos, né? Aqui, quando ele fala sobre de que afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Presos à matéria no sentido de que ainda não se libertou, né?
não é preso à matéria encarnada, mas aqueles espíritos ficam apegados muito à matéria, à luz. Então, os espíritos que mais produzem essas perturbações são espíritos e batidas também são espíritos mais presos à matéria, não são espíritos tão espiritualizados. Por isso ele diz que podem caber em todas as classes da terceira ordem. Parecem ser agentes principais da vicissitude dos elementos do globo, quer atue sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física. Ou seja, não é algo físico, é algo que é produzido pelos espíritos. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos subalternos. Os espíritos mais elevados, eles podem produzir, mas eles deixam que outros espíritos produzam esses fenômenos. Né? Eles 5 minutos, podem produzir, tá? mas eles deixam que outros produzam esse fenômeno. Fico por aqui. Itamar levantou a mão aí. 3 minutos, Itamar. Não tô te ouvindo, não. É que deu uma travada aqui, estão ouvindo agora? Agora sim, tô ouvindo, mas não tô te vendo mais. Não, eu fechei a câmera que teve um problema aqui. Ó, vamos Ah, nos tá. lembrar que em julho de 1858, Kardec trouxe também o espírito batedor de Bexaberne, né? Que foi aquela em maio, primeiro foi em maio, que foi atividades de batidas e pancadas tinha sido anunciado numa brochura alemã, daquele período de 1852, e aí Kardec traz esses artigos, são 3 artigos que ele vai publicar em 1858 até 59, mas ele não utilizou esses artigos para construir esses batedores como utilizou esse de Betsalina. O interessante, o interessante desse artigo, né, que ele vai utilizar é que ele vai mostrar nesse artigo de Berezina, ele vai mostrar que os espíritos utilizavam essas batidas, essas pancadas com o objetivo de trazer os incrédulos à fé. Literalmente ele diz isso. O objetivo era tentar mostrar para as pessoas a existência do mundo dos espíritos e a existência dos espíritos. E aí Kardec deixa claro nesse artigo, né, que eles vieram com esse propósito, com esse objetivo, né, de trazer. E ele fala também que esses espíritos normalmente não são espíritos não são espíritos bons, mas também não são espíritos maus. É o caso específico desse tambor de Berezina, que são mais de 100 perguntas que ele faz e deixa claro que não é um espírito ruim. E aí derruba, inclusive, o mito, né, o estigma de que as pessoas que vão para a guerra são pessoas ruins. E para corroborar com isso, não sei se vocês sabem, mas Leon Denis participou de uma das batalhas, de uma das guerras da França. Ele não pegou em arma, tem inclusive um livro dele, vou passar para vocês depois, um livro dele que ele traz esse relato. Ele ficava lá nas barracas auxiliando os feridos, mas participou e torceu para a França vencer, viu? E depois, pasmem vocês, tem um livro dele que foi lançado depois que ele desencarnou, com mensagens psicografadas que ele diz ter sido de Kardec, que Kardec também torcia para a França vencer a guerra, vencer uma das batalhas. Eu, particularmente, ponho em dúvida da autenticidade dessa mensagem, porque Kardec, o livro de Kardec, e em espírito torcer pela França vencer uma batalha, eu fiquei assim, de queixo caído com essa mensagem que está no livro de... Esqueci o livro agora, eu tenho ele aí. O livro de Leon Denis,
que ele psicografou duas mensagens de Kardec, uma dessa defendendo essa tese da França vencer uma das batalhas. Pronto. Agora nós teríamos que entrar na segunda ordem, né? Mas falta 15 minutos para terminar o nosso estudo. Não sei se daria tempo, entendeu? Aí a gente tem que. O seu João vai falar? O seu João levantou a mão. Diga, seu João. É. Só não pode o Kardec torcer para a seleção da França agora, viu? Que senão vai acertar as contas com a gente, os brasileiros. Interessante isso, né? Em 1970, eu estava numa reunião mediúnica de feira no Centro Jesus de Nazaré e apareceu um espírito alemão zangado porque a seleção brasileira tinha ganho da Alemanha de 1-0 lá. E o goleiro era Emerson Leão, que tinha sido suplente na Copa de 70. E ele dizia que o Leão virou um rei, que defendeu tudo, não deixou a Alemanha empatar. Bom, eu fiquei com aquele guardado, mas achei que era uma besteira lá de qualquer coisa. Mas quando a gente volta para ler as coisas agora, Kardec torcendo para a França ganhar a batalha, viu, Nossa Senhora? É possível, é. Leão Denis no campo de batalha, claro, nada de anormal, não. Tem nada de anormal. E também existe um outro fato que hoje em dia é muito conhecido, a hidroscopia, ou seja, Itamar médio também, que pega qualquer haste, madeira ou cobre, para localizar lençol de água subterrâneos. Na essência, é um fenômeno físico, na essência. Mas a Alemanha tem uns quase 500 médios, não sei se ela chama hidróscopos, assalariados pelo governo da Alemanha para pesquisas que eles chamam lá de parapsicológicas. E também acho que eu conheci um de Juazeiro, que ele foi treinado por um engenheiro alemão com a haste de cobre, onde na extremidade tinha duas rodanazinhas pequenas, e quando ele saía no local que começava a sentir a vibração, tremia, a haste girava com as roldanas. Ele segurava a haste, as roldanas disparavam. E ele começou a contar quantas voltas davam. O tanto de voltas que davam era o tanto de metro de profundidade onde estava o lençol freático. E ainda mais, quando girava na mão direita, a água era doce. Quando era na mão esquerda, a água era salobra. Então, disso aí a gente vê um fato curioso. Vê um fato curioso porque já há, além do fenômeno físico, um fenômeno inteligente comprovado. Bom, o cidadão cobrável é outra questão, não nos interessa. Então, a ciência oficial, agora, ainda não reconhece a eficácia disso que eles chamam lá de radiestesia, enquadrando como uma crença popular ou pseudociência. Bom, temos que respeitar, mas é preciso que eles venham pegar os hidróscopos ou médios paranormais, vamos chamar de médio não, só quando tem algum espírito ali, como o caso dessa experiência do rapaz, tem espírito atuando, aí agora vira fenômeno mediúnico. O resto é paranormal. E aí não quer investigar. Médios desse porte estão aí em quase todo o sertão. Paraíba, Bahia, né? Itamar mesmo faz. O médio nesse dia perde muito fluido vital, perde. Enfim, tem uma gama enorme para um campo científico pesquisar, se quiser. Mas deixa que eles um dia vão achar que isso é possível, então as coisas podem melhorar, porque já estão aí para todo mundo ver. Por enquanto é só.
Fred levantou a mão e Tamar levantou também. Vai lá, Fred. Não, é só para complementar, né? Itamar, quando tu achar o livro, tu bota lá no grupo. Porque eu fiz uma pesquisa rápida aqui e não localizei nenhum livro de Leon Denis que constasse psicografia de Allan Kardec. Mas foi uma pesquisa rápida, provavelmente pode ser que tenha. É só para a gente dar uma olhada depois, que eu não me lembro desse livro, não. É interessante que eu pessoalmente, aí é uma opinião pessoal, não vejo assim com grande surpresa ou achar que seria impossível Kardec torcer pela França, né? Em ganhar a guerra de 1870. Pô, o Kardec desencarnou em 1869, que a guerra começou um ano depois. Dizer que Kardec não poderia, motivado por uma emoção qualquer, é, dizer que gostaria que a França ganhasse a guerra, eu acho que ele poderia se manifestar dizendo isso sim. Agora, eu acho que ele não se manifestou. É opinião minha. Mas, do ponto de vista do espírito humano, eu não veria isso como surpresa, não, né? Mas eu espero, João, que onde quer que ele esteja, ele também não esteja torcendo pela França na É. Copa, né? Apesar de que eu espero também que ele já tenha se desamarrado desses laços franceses, né? Eu me lembro É, que, só para concluir, eu me lembro que uma época eu li um artigo, eu não me recordo mais qual foi o artigo, era um artigo muito longo, que falava da biografia de Allan Kardec, né? Muitos detalhes, né, da biografia dele. É só achar, eu mando no grupo depois. E lá num ponto lá desse artigo lá, o autor vai dizer que Kardec, quando estava no mundo espiritual, se isentou de interferir no pensamento, na interpretação do espiritismo pelos seus continuadores. Kardec ficou em cima do muro, em outras palavras, deixou Ficou que neutro. errassem, né? Se isentou, ele diz isso. Kardec se isentou de dar pitaco, vamos dizer assim, no que os seus continuadores estariam fazendo com o espiritismo. Verdade, mentira, fake, fato, não sei, né? O que se sabe é que ele se isentou, entre aspas, de se comunicar mesmo, né? Porque a primeira psicografia, a primeira comunicação, ao que me parece, posso estar equivocado, de Allan Kardec, depois do desencarne dele, que é registrado, só aconteceu no início do século XX, 1900 e alguma coisa, que é tida como a psicografia dele. Agora, se realmente é ou não, eu não vou entrar nesse método, nessa discussão, porque isso pega fogo, né? Mas dizem que aquela foi a primeira psicografia dele. Então, ele demorou aí mais de 30 anos, 40 anos para se comunicar, né? Por quê? Um espírito como Allan Kardec, por que ele demoraria tanto tempo assim? Com tantos médios disponíveis. Não foi falta de médio, foi, João? Não foi. Na Sociedade Parisiense, na França, o que não faltava era médio para Kardec se manifestar, estava cheio. Por que ele demorou 30, 40 anos, se verdadeira for essa psicografia do início do século XX que é atribuída a ele, né? E depois dessa, todas as outras foram questionadas, né? O estudo passado eu apresentei uma, eu botei no grupo lá, né? Que dizem ser dele também, que foi agora, em 2026. E analisaram a psicografia e acharam pontos comuns e a instituição defende que é dele, não é? Por conta de várias coisas. Se é ou não sei, eu não vou entrar nesse mérito, porque isso é muita opinião pessoal, né? Deles, de cada um de nós, vai ser muito. Porque a gente não tem como provar que é ou não é. A verdade é essa. Alguém aqui tem condição de provar que não é? Ou condição de provar que é? Não, porque a gente não está lá, não foi, procurou o Kardec, não perguntou a ele se foi ele mesmo, né? Então, o que eu posso dizer é que pode ser, pode não ser, né, João? Bora. Vou ficar, né, nessa reflexão. Mas eu achei interessante e trago essa reflexão para a gente. Não vai ter tempo para discutir isso aqui, mas se alguém quiser falar também pode, é claro. Por que é que ele demorou tanto tempo para se comunicar? Ele se isentou mesmo? A gente ainda só tem aí. complementando, só Ó, complementando o pensamento de Fred,
Não há como a gente atribuir um tempo longo desse a Kardec para uma comunicação. Não vejo, eu pessoalmente, nenhuma explicação, já que na sociedade ele contava com vários médios equilibrados que trabalhavam lá. Além do mais, quando Kardec, encarnado, tinha uma dúvida, ele consultava esses médios, quem? Ou São Luís ou o Espírito Verdade, ou outro, às vezes pela Marion, qualquer um desses. Quer dizer, realmente ficou muito, vamos dizer, obscuro este período ou esse interregno de tempo para que o Kardec mandasse alguma notícia, até porque na Constituição do Espiritismo ele sugere, lá no final, que se fizesse a cada 20, 25 anos congressos para acompanhar e atualizar o pensamento espírita diante do progresso. Tá bom. Nós temos aí 5 minutos ainda, aí tem Itamar e Tony. Aí bota 2,5 para cada um aí, o último faz a prece final. Ó, o livro que eu falei, me parece, eu tenho quase que certeza, estou 99% de certeza que é O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, que só foi publicado depois que Leon Denis desencarnou. Os amigos dele é que publicaram esse livro. Nele ele vai fazer um histórico sobre a influência, né, dos celtas na construção do espiritismo e também traz 3 ou 4 mensagens de Kardec. Uma dessas mensagens de Kardec fala sobre a proximidade da desencarnação de Leon Denis, que realmente se concretizou. Mas a outra mensagem, eu digo porque eu li, rapaz, eu não acredito que tenha sido Kardec, não. Uma mensagem muito chula, defendendo a tese da França vencer a guerra. Isso é coisa de Leon Denis, porque ele era extremamente defensor da França participar de guerras, tanto é que ele participou de uma guerra. Isso foi coisa de Leon Denis, não acredito que tenha sido Kardec, minha visão, minha percepção. Tanto é que vamos ler a mensagem como eu li várias vezes, e a gente vê que o conteúdo da mensagem é um conteúdo que não condiz com o vocabulário de Kardec, não condiz. Eu li umas 10 vezes essa mensagem, eu tenho lá na fazenda esse livro, né? O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Beleza, aí eu passo para Tony. É, eu, eu, eu concordo com o Itamar. Assim, haveria a possibilidade de Kardec se comunicar e falar isso? Sim. Haveria a chance de acontecer? Sim. Mas quando a gente para analisar, a gente vai ver que isso não se sustenta. Por quê? A gente não está falando de qualquer espírito, a gente está falando de um espírito superior, um espírito que, que ao que tudo indica, e tem algumas pistas na codificação de que tenha sido a reencarnação de João Batista, é um espírito de um alto, de um alto grau, né, do ponto de vista evolutivo. Claro, não é um espírito puro, mas é um espírito que tem um nível de evolução avançada. Não creio que ele ficaria propenso e nem sofreria a influência da matéria a ponto de torcer para uma guerra. Torcer para que para que a França ganhasse a guerra significa torcer para que outras pessoas morressem e que os franceses matassem e que as pessoas morressem. Isso não se coaduna, não se sustenta quando a gente está falando de um espírito superior. Não faz sentido. Um outro fator é que certeza a gente tem de que esse livro que Tamás citou
era o próprio Leon Denis dando comunicação. A gente não tem como garantir isso. Porque, para vocês terem uma ideia, tem um grupo aí que reacendeu aí as revistas espíritas, que tem comunicação de Kardec à torta e à direita. Comunicações que, quando você vai analisar, não tem, não tem absolutamente nada de Kardec. Nada. São respostas pueris, são, algumas vezes, o espírito suposto Kardec se esquiva de dar a resposta, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa ter senso crítico para avaliar, né? Por exemplo, teve uma comunicação de Kardec aqui, que eu ouvi falar no Bom Espírito, e até Clóvis falou, de que o médium teria sido Júlio César Grande Ribeiro, que era um médium muito bom, e que supostamente teria recebido uma comunicação de Kardec. Agora, eu nunca vi essa comunicação, nunca vi publicada em lugar nenhum, e também não sei qual é o teor dela. Então, assim, a gente precisa ter um pouco de calma, muita hora nessa calma, né? Faz nossa prece. Fazer agora. Ô, me dê um minuto aí só para Mas não complementar tem essa da mais prece. minuto, não. Não, é só para falar rapidamente. Eu Então consegui. já vamos jogar a prece final para Fred, então, Tony, já que ele pediu um Não, minuto. rapaz, Tony se preparou espiritualmente para a prece. Não, É, pode fazer aí. pronto. Pronto. Vai lá, Eu, Fred. Fala aí, faz a prece. eu localizei o livro, atribuí que é de autoria de Leon Denis, né? Eu vou botar no grupo para vocês darem a lida. Porque são muitas mensagens, né? Leon Denis desencarnou em 1927. As mensagens são datadas de 1926, um ano antes do desencarne dele, né? Então, como são muitas mensagens, eu não localizei essa parte que Itamar comentou. Eu vou dar uma olhada depois, se vocês quiserem também dar uma olhada, eu vou botar lá no grupo, né? Em PDF. É bem interessante, né? E vamos ver o que é que diz lá. Então, vamos terminar. Quem tem ainda a mãe presente nesse mundo encarnado vai querer estar junto com elas agora, né? E quem não tem, se encontra em pensamento. Vamos agradecer os bons espíritos amados pelo auxílio, pela participação junto conosco no estudo dessa manhã de domingo do Dia das Mães. Aproveitando essa data, nós pedimos a esses espíritos amigos que estejam junto com as famílias, nos lares, com as mães, com os filhos, com toda a família, na medida do possível, para abraçar a todos da melhor forma que puder. Que essas boas energias que estão sendo espalhadas hoje pelo nosso país, no Dia das Mães, possam permanecer junto conosco nos dias seguintes, próximos, para que assim possamos ter momentos e dias melhores amparados nessas energias. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Pronto, meus amigos. Boa semana para vocês. Boa Até a semana. próxima. Bom Dia das Mães aí para vocês. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.